Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a linha de fitas e acessórios da Pix Iluminação. Aqui comigo hoje eu tenho alguns modelinhos como 12 volts, 24 volts. Além dessa gama de fitas 12 volts e 24, a gente tem o formato neon, que tem uma iluminação homogênea, a fita é mais maleável. Eu também tenho uma ampla linha de acessórios para essas fitas, além de conectores, de clipes de instalação. A gente tem a linha de sensores de movimento, sensores de presença, que são compatíveis com esses tipos de fita. Também aqui comigo tem os modelos tensão de rede, modelo convencional com metragem de 100 metros. Também tem o formato neon, RGB e cores monocromáticas. Eu tô aqui com alguns modelinhos de fita LED Pix 12 volts, 60 LEDs, 120 LEDs, 240 LEDs. Todas as fitas vêm dentro dessa embalagem autosserviço, aqui dentro do saquinho Ziploc. As fitas são autoadesivas, então bem fácil de estar fazendo a instalação aí. Acompanha essa ponteria P4, que é um baita facilitador aí na hora das instalações. Lembrando que se caso o cliente não utilizar uma fonte com uma entrada P4, ele pode estar fazendo o corte desse conector. Não perde a garantia do item, tá? Esse tipo de conexão é feito principalmente com drivers Slim. O nosso driver Slim acompanha um conector de emenda duplo, que também é um grande facilitador aí na hora da instalação. Todas as fitas da nossa linha são dimerizáveis, falando de 12 volts e 24 volts, temperaturas de cor de 3000, 4000 e alguns modelos, no caso o Alto RC, são 2700 kelvins. Aqui é a fita Cobb, é uma fita de Alto RC. A fita Cobb, bem interessante dela é a iluminação homogênea. Dá para observar que não é possível ver os pontinhos de LED, tem só esse filamento na parte superior da fita, que quando ligado deixa a iluminação homogênea e nos entrega um alto fluxo luminoso. A fita Cobb pode ser cortada também, independente da metragem que eu quero estar utilizando. Eu tô aqui com as fitas 24 volts da Pix. Funcionamento, instalação, recorte se mantém o mesmo da de 12 volts. A diferença é que quando instalada a fita 24 volts, se eu instalar uma metragem maior, eu vou ter menos perda de iluminação se eu passar dos 5 metros, né? Que é a instalação máxima que a gente recomenda para esses rolos aqui. Eu tô aqui com o modelo 120 LEDs, ela também acompanha a ponteirinha P4, de fácil instalação. Todas as fitas têm essa marcação aqui em cobre, onde é possível ser feito o corte da fita. Então, necessariamente eu não preciso estar instalando meus 5 metros, eu posso estar instalando 30 centímetros, 1 metro, 2 metros, varia o meu projeto. Eu estou aqui com os conectores de emenda para fita LED Pix de 12 e 24 volts. Aqui comigo tem alguns modelos, no caso, conexão linear de 180 graus, conexão em L de 90 graus e o fonte fita, que aqui é feita a conexão da fita e nessa entradinha P4 é feita a conexão com a fonte. Lembrando que se caso tiver a utilização de um driver Slim que não possui esse adaptador P4, é só ser feito o corte aqui, que é possível ser feita a ligação. Esses modelos aqui, temos a variação para fitas de 8 mm, que é o que eu vou estar mostrando praticamente depois nessa fita de 60 LEDs por metro. O modelo de 10 mm, Cobb e RGB. Alguns diferenciais bem interessantes desses conectores de emenda são o minimalismo, dá para observar que ele é bem pequenininho. Ele tem saída de luminosidade, normalmente é algum conector de fita com fita ou fita com fonte que a gente encontra hoje no mercado,
ele não transmite luz, né? Ele fica aquele borrão preto que acaba acabando aí com o design da fita. Eles são resistentes, depois eu vou estar mostrando praticamente isso. Dá para observar que eles têm um fácil encaixe, que a gente tem as garrinhas, ó, e aqui os clipezinhos que fazem a fixação na fita, e vendemos eles em kitzinhos de 10 peças. Aqui de forma prática eu vou estar mostrando como é que é feita a conexão desses conectores de emenda com a minha fita, tá? Eu vou estar utilizando o modelinho de 8 mm, tanto para o conector linear, o L e o fonte fita. Lembrando que esse mesmo formato de conexão se mantém para os demais modelos, tá? Seja ele 10 mm, RGB ou cobre. Dá para observar que dentro do conector tem essa pinça de sustentação, ó. Eu vou posicionar os chips de LED na parte onde não tem essas garrinhas de sustentação aqui, tá? Aí eu não tenho interrupções quando eu inserir a fita dentro do conector. Lembrando que essa abinha aqui, ó, que faz o clique, ela tem que ficar na parte de baixo da fita. Dá para observar que aqui a área colante, ó, fiz a inserção e depois dou só um clique e a minha fita está fixa. Dá para observar que aquelas garrinhas de sustentação estão bem certinhas com a placa de cobre ali onde o item fica energizado. Para conectar o meu pedaço cortado com o resto do rolo, o mesmo processo de instalação, tá? A gente pode usar como referência a área colante da fita com essa abinha flexível aqui, tá? Aqui. Então, a minha plaquinha de LED fica para a parte de cima e a área colante para a parte de baixo. Inseri a minha fita no conector e faço a conexão. Fazendo bastante força e o conector está segurando as duas fitas. Agora eu estou utilizando o conector de emenda L de 90 graus, o mesmo formato de conexão que a gente utilizou para o conector linear de 180 graus, a gente vai utilizar para o conector L, tá? Então a parte adesiva da fita, direcionamos ela para essa abinha aqui, e a plaquinha de LED para essas garrinhas de sustentação, ó. Eu insiro a minha fita e pressiono até ouvir um clique. Para estar conectando com o meu outro pedaço de fita cortado, sigo o mesmo processo. Parte alta adesiva nessa abinha flexível e a plaquinha onde tem o LED, direcionamos para essa hastezinha de sustentação, tá? Então eu insiro a minha fita e pressiono até ouvir um clique. Dá para observar que é um conector bem resistente e minimalista. Eu tô aqui com um conector fonte fita. Essa partezinha é feita a fixação da fita e nessa outra a gente acaba utilizando para fazer a conexão com a fonte. Lembrando que ele acompanha essa ponteria P4, mas se caso o cliente optar por usar um driver slim, ele pode estar realizando o corte dessa ponteira e depois só realizar a conexão dos fios. O principal uso desse conector fonte fita é para fazer a reconexão da fita com a fonte. O formato de instalação do conector de emenda fonte fita é o mesmo, igual ao que a gente utilizou para os demais conectores, né? O reto e o L. Parte adesiva da fita, direcionamos para essa abinha flexível aqui, e a parte onde tem a plaquinha de LED, direcionamos para essa abinha de sustentação. Então estou inserindo a minha fita no conector e em seguida eu pressiono até ouvir um clique. Dá para observar que é um conector bem firme também, ó.
Eu estou aqui com a fita 12 volts neon. É uma fita que a gente tem disponíveis nas cores monocromáticas de 3000, 4000 e também na opção RGB. Ela é uma fita dimerizável que tem uma estrutura de silicone, tornando ela IP65 e também tornando uma fita de luz homogênea, tanto no formato de cores monocromáticas quanto no formato RGB. Ela é uma fita que não é autocolante, junto com o rolo acompanha essas presilhas aqui de fixação, lembrando que elas são vendidas também separadas do rolo, caso for um projeto maior e o cliente queira optar por mais presilhas, a gente faz essa venda separada. O rolo tem 5 metros, tá? Como é uma fita 12 volts, precisa de uma fonte externa. Um ponto bem importante do item é que ele é bem maleável. Então, tanto para instalações externas, que eu queira iluminar um deck, uma sacada ou um nicho, eu posso estar utilizando essa fita pelo IP65 e tanto pelo o corpo ser bem maleável, ó. Então eu posso fazer bordas aí, instalações que precisam de bastante curvas. Para um melhor acabamento, quando instalada a fita 12 volts, a gente sempre aconselha usar o perfil de fixação, tá? Que é comprado separadamente. Dá para observar que foi utilizado essas presilhas aqui para fazer a conexão. A fita tende a ficar com uma aparência bem retinha, bem linear, mas o perfil de fixação, quando instalado junto com a fita neon, deixa um acabamento muito melhor. A fita neon 12 volts pode ser cortada. Se eu comprar um rolo de 5 metros e eu utilizar só um em determinado lugar e 2 metros em outro lugar, eu posso estar fazendo o corte dela, tá? Depois que cortado, nós também disponibilizamos os conectores, seja ele simples, que liga a fita com a fonte, ou o conector duplo, que liga um pedaço de fita cortado com outro pedaço. Aqui comigo a gente tem uma placa demonstrativa de MDF, em que instalamos uma fita neon 12 volts e uma fita neon tensão de rede. O foco agora é a fita 12 volts, depois num segundo momento a gente vai estar falando bem certinho sobre a instalação da tensão de rede, mas por hora, como é que funciona o sistema de conexão da fita neon 12 volts, né? Aqui eu tenho o nosso rolo de 5 metros, eu fiz uma instalação de 60 centímetros nessa placa, só para estar demonstrando como é que é feito ela. A gente cortou a fita, tá? Dá para observar que aqui tem os clipezinhos de instalação. A gente instalou eles de forma linear. Em seguida, preenchemos o meio desses clipezinhos com a fita. Dá para observar que a fita é bem maleável, então eu consigo encaixar perfeitamente ela dentro desses conectorzinhos. Um ponto bem importante na fita 12 volts é que ela acompanha a ponteira P4, tá? Então eu vou estar utilizando para ligar esse pedaço de fita uma fonte 12 volts da Pix com a ponteira P4 macho, que encaixa perfeitamente aqui na ponteira que já vem com a fita. Para mostrar a dimerização da fita, que acaba sendo um diferencial bem interessante na neon, também é válido demonstrar o sensor de movimento para fita LED, 12 volts e 24 volts. A gente tem um vídeo explicativo que fala só do sensor, tá? Vai estar na descrição desse vídeo para que possa ficar claro como é que é feita a instalação dele também. É um item que fica entre a fonte e a fita. E com um simples movimento eu consigo desligar e ligar a minha fita neon. Para ligar a fita neon não precisa necessariamente estar usando o sensor de movimento. Eu estou usando ele porque eu quero dimerizar a fita, né? Que é um funcionamento aí que o sensor tem. Mas eu posso estar ligando ela sem ter esse sensor. Então eu posso desligar, ligar, e se eu seguro a minha mão em cima do sensor, eu consigo dimerizar a fita. Dá para observar que teve uma crescente aí no fluxo luminoso. Eu posso reduzir também. Lembrando que para deixar a instalação da fita neon 12 volts de forma mais linear, a gente aconselha usar os perfis de fixação dela, que a gente vende em barrinhas de 1 metro. Mas, utilizando as presilhas que já acompanham a fita, também fica com um acabamento bem legal.
Eu tô aqui com a fita tensão de rede da Pix Iluminação, vendida em bobinas de 100 metros. Vale ressaltar que essa fita aqui ela é monovolt, então eu tenho que observar bem aí qual que é a tensão da minha região. Por exemplo, aqui na região do nosso escritório a gente utiliza o 220, mas para a região de São Paulo é legal optar pelo 127, senão essa fita vai vir a queimar. A gente tem também esse modelo aqui disponível nas cores 3000, 4000 e 6000K. Elas são divididas em fitas de 6 watts por metro e 12 watts por metro. Um ponto bem interessante é que as fitas de 12 watts por metro, elas alcançam aí os seus 1000 lumens, tá? Então é uma fita que tem um alto fluxo luminoso. Elas não são autocolantes. Sempre que eu adquirir um rolo de fita, eu preciso estar adquirindo também o kit de instalação, que acompanha os conectores, presilhas, ponteiras e também uma fonte de ligação extra para que eu possa estar fazendo a conexão da minha fita se caso eu vier a cortar. Ela acompanha uma fonte de conexão junto. As fitas tensão de rede têm a proteção IP65, então elas podem ser instaladas em áreas externas. Nós da Pix só aconselhamos que essas áreas externas sejam áreas que tenham certa proteção contra efeitos da natureza ou variações climáticas, como sacadas, nichos externos e decks. As fitas, um ponto bem importante inclusive, podem ser cortadas, tá? O modelo 127 volts, o corte é realizado a cada 50 centímetros. No modelo 220, que é esse modelo que eu tenho aqui comigo, o corte pode ser realizado a cada 1 metro e essas fitas aqui também podem ser dimerizadas, tá? As fitas tensão de rede, diferente das fitas de 12 volts, que é a metragem máxima de instalação, para que a fita aí consiga entregar o fluxo luminoso ideal, as fitas de 12 volts, a metragem máxima seria em torno de 5 metros que a gente aconselha. Já para projetos maiores, que necessitam de bastante metragem de fita, a gente aconselha as fitas tensão de rede que são vendidas em rolos de 100 metros. Eu tô aqui com a fita 12 watts por metro, 220 volts. O corte é realizado a cada 1 metro, tá? Aqui a gente realizou o corte da fita para estar demonstrando como é feita a reconexão com essa segunda fonte aqui que acompanha o kit de instalação. É bem simples, tá? Eu tô aqui com a minha fita, vocês podem observar que tá os plugs de conexão. Realizamos o corte no local demarcado. Ponteira que vai na tomada, ponteira que vai na fita. De forma bem simples, eu só encaixo ela. Encaixo ela até o fim, para que fique bem fixo. O kit de instalação para fita 12 watts é compatível apenas com a fita 12 watts por metro, tá? Já o kit de instalação da fita de 6 watts é compatível apenas com a fita de 6 watts. Isso, além da potência que se diferencia, né, do 12 para o 6, a dimensão do conector também é diferente. Eu estou aqui com a fita neon tensão de rede. É uma fita aí vendida em rolos de 25 metros. Ela tem 9 watts por metro. Em comparação à fita neon convencional de 12 volts, essa fita aqui ela é muito mais robusta, tem uma metragem muito maior por ter essa ligação diretamente na rede, tá? É vendida monovolt, ela tem 2 anos de garantia, modelo IP65, então eu posso estar fazendo a instalação em decks, em nichos externos e sacadas. É uma fita que pode ser cortada, então eu não preciso necessariamente estar utilizando os meus 25 metros. Sempre quando realizado os cortes, a gente disponibiliza os kits de instalação, sejam eles os conectores ou esse kit de instalação que sempre quando eu adquirir um rolo, seja ele de 127 ou 220, eu tenho que obrigatoriamente comprar esse kitzinho aqui que vem uma segunda fonte. Porque se caso eu vier cortar esse rolo, eu tenho essa outra fontezinha aqui que serve como uma segunda ligação. Essa fita aqui, ela é dimerizável. Agora nesse segundo momento a gente vai estar explicando como é que funciona
o processo de instalação dela. Peguei o rolo de 25 metros, a gente está utilizando nessa placa de MDF, só para demonstrar como é que é feita a instalação, um pedaço de 2 metros. Por se tratar de uma fita de 220 volts, a gente cortou na metragem de 2 metros, bem certinho, para que quando a gente fosse realizar a religação dela, utilizando o kit de instalação que acompanha essa segunda fonte, a fita não viesse a queimar. Dá para observar que aqui nessa placa a gente utilizou as presilhas de fixação que acompanham a fita, instalamos de forma linear. Depois de ter realizado o corte e a instalação da fita, eu verifico se a minha conexão elétrica está de acordo, está alimentando corretamente o corpo da fita que foi instalado. Para energizar a fita, a gente está utilizando esse driver que acompanha o kit de instalação, e no final do pedaço cortado, a gente utiliza esse conector aqui de silicone para que não tenha vazão de energia.